É piada, né, cara? Como brasileiro, eu sinto vergonha desse Apedeuta representar a gente, porque essas falas dele é nada mais, nada menos do que ele passar pano, né, para o comparsa dele, ditador lá, do grupinho do Foro de São Paulo. Então, o que ele fez aí envergonha todos os brasileiros de bem, todos os brasileiros que têm vergonha na cara, que sabem o que é que aconteceu na Venezuela. Esse passapanismo de Lula aí, cara, tem método, é óbvio. Ele jamais poderia condenar lá o que é praticado aqui. Então, ele sabe que se ele condenasse lá, ele estaria se autocondenando aqui também, porque é muito parecido, existem muitas semelhanças, muito mais semelhanças do que diferenças entre o que aconteceu na Venezuela e o que aconteceu no Brasil. Na minha live de hoje, eu mostrei várias semelhanças entre lá e cá, entendeu? Então, realmente tem um método, e o método, se você me permite me alongar um pouquinho mais, é o seguinte. As pessoas estão dizendo, pô, eu vi aí o Fábio falando que, antes da gente começar aqui, não, até ele falando agora aí que o Brasil está se afastando, né, que o Brasil está ficando solitário aí no mundo democrático, e ele tem toda a razão quando ele fala isso, mas isso é o que Lula quer, cara. Lula não está entrando, não está se afastando da democracia e dos países democráticos forçadamente, não. Ele está indo alegremente cair no braço de Xi Jinping e Putin. Era isso que ele queria. Ele estava esperando uma deixa, e a deixa foi justamente essa. Não vou deixar o meu companheiro Maduro no relento, não vou deixar ele ali no sol, tomando sol e chuva, e vou apoiar ele. Foi exatamente isso que ele fez. Quando ele abraça de uma vez por todas, porque para mim não resta dúvida que lado Lula está hoje em dia. Ele levou 2 dias para falar esse monte de abobrinha, falar esse monte de bobagem, uma coisa que todo mundo já sabia, ou pelo menos se imaginava que seria esse o caminho do Brasil. Então, quando ele diz esse tipo de coisa, Mário e Fábio, ele está dizendo assim, olha, Ocidente, tchau mesmo, não quero andar com vocês, quero andar com Putin, quero andar com Xi Jinping, quero andar com a teocracia islâmica do Irã, é com essa galera que eu quero andar. Então, o recado foi muito claro, não entendo por que as pessoas ainda estão dizendo, porque o Brasil está se afastando da democracia. Amigo, há quantos anos o Brasil se afasta da democracia? Foi agora, essa semana, que o Brasil se afastou? Foi por causa de Lula e Maduro que o Brasil se afastou da democracia? Acho que não, né? Acho que já tem um tempinho aí. Eu, por exemplo, sou um exemplo disso. Eu sou um exilado político justamente porque temos um excesso de democracia. E outra coisa, várias vezes vocês vão ver aí o consórcio dizendo não, rapaz, na Venezuela é muito democrático. Lá em 20 anos teve 13 eleições. É mentira. Não tiveram 13 eleições na Venezuela. Tiveram 3 ou 4 eleições, o resto foi plebiscito. Você não pode confundir plebiscito com eleição. Em hipótese nenhuma, isso não existe em lugar nenhum do mundo. Mas, propositalmente, Lula junta tudo no mesmo balaio para dizer, não, é tão democrático. Fizeram mais eleições que o Brasil. Mentira! Não fizeram mais eleições que o Brasil. Fizeram muito mais plebiscitos. Hugo Chávez governava a base de plebiscito. Tudo que ele queria melhorar para ele e para piorar para a situação, ele fazia um plebiscito que ele sabia que ganharia. Então, essa confusão aí, essa semântica, essa retórica, é tudo proposital, cara. Aí não tem nenhum menininho, não. O Brasil, infelizmente, está sendo levado pelas mãos de um cachaceiro para o abismo. É disso que se trata. Excelente, meu querido. Agora, Fábio, o que você tem a dizer sobre as falas do nosso representante, né, o Lula? Se você concorda com as falas do Didi Red Pill, você tem algo a acrescentar? Cara, aquela foto que você botou, né, dos 4 dedos ali limpando o sangue na bandeira venezuelana, aquilo ali resume o que o Lula falou, né? Ele está passando o sangue do povo, ele está limpando o sangue do povo na bandeira. Mostra que o Lula é tão sanguinário quanto o Maduro, ele é tão ruim quanto o Maduro. Eu vejo, cara, como o Didi mesmo falou, se você vê, eu também fiz uma live comparando as duas coisas, e você vê que o Brasil tem ensinado ao Maduro, porque as coisas que o Maduro fala são coisas que nós já vimos no Brasil. Quando um togado aí foi para a China,
eu questionava, ele está indo ensinar ou aprender? Porque o sistema de ditadura no Brasil hoje é um sistema único, né? É um sistema do judiciário. Então, a gente tem uma diferença muito grande dos países ditadores que a gente vê, como Rússia, a própria Venezuela e outros, com o Brasil, onde o ditador ele vem, parece que de dentro do judiciário, junto com Lula, ou às vezes briga com Lula, aquele teatro das tesouras ali, mas você vê o que está acontecendo. Então, as coisas que o Maduro fala, cara, prender pessoas por 15 anos, você fala, opa, eu já vi isso antes. Nós vamos caçar as pessoas na internet, opa, já vi isso antes. Vamos criar uma lei contra o ódio, né, na internet, opa, já ouvi isso antes. Então, todas as coisas que ele fala, eu já ouvi esse negócio antes no próprio Brasil. Então, o Brasil tem dado muita corda, muita munição para o Maduro fazer isso. Agora, uma coisa que eu concordo com Lula, porque sem querer, querendo, ele equiparou o TSE brasileiro com o TSE venezuelano, né? Ele fez uma comparação. Então, eu concordo com ele, realmente, nesse aspecto eu concordo, Lula, você está certo. As duas coisas são iguais. Você teve um sistema que deixou alguém inelegível e você teve outro sistema que também deixou alguém inelegível. Você tem um sistema que julga a situação, outro sistema... Só que eles julgam amarrados ou abraçados com o próprio presidente, ou seja, não estão interligados. O sistema que nós temos e o sistema que eles têm. Então, quando ele equipara as duas coisas, eu concordo com ele, realmente, é só eles viram, né, e deram a vitória ao Maduro, sem mostrar as provas, sem mostrar as caixas, sem mostrar nada. O cara tirou um número da cabeça, botou 129% e disse que Maduro ganhou. Mais ou menos igual, muito bem equiparado aí a essa comparação que ele fez. Excelente, meus amigos. Agora, eu não sei se vocês viram no dia de hoje, com certeza vocês viram, vocês são bem antenados, o camarote, né, da Globo, da Globo News, ele falou, eles novamente reafirmaram que a Venezuela vive uma ditadura agora, né? Porque quando Maduro veio aqui o ano passado, que Lula deu umas estratégias para ele ali criar algumas narrativas, ele estava babando o ovo, né, do ditador. Aí hoje, de uma hora para outra, vocês verem a Globo se posicionando contra a ditadura de Maduro e pressionando Lula para também se afastar, né? Então é isso que a gente está vendo dia a dia e o camarote quase se entrega, hein? Quase se entrega. Dá uma olhada nesse vídeo aí, ó. Quando a gente fala com os embaixadores mais experientes, os diplomatas mais experientes, há um clima de muito desconforto com essa interferência ideológica. Veja, o Brasil faz certo em não cortar relações diplomáticas com a Venezuela. Não pode cortar. A gente tem fronteira com a Venezuela. Ganha o quê? Helder. A gente recebe esses venezuelanos. A gente sabe o que está acontecendo nessa ditadura pelos relatos desses milhares de venezuelanos que chegam ao Brasil atravessando a fronteira ali por Roraima. Então, a gente sabe o que está acontecendo por causa desses venezuelanos. Por tudo isso, a gente não pode cortar relações diplomáticas. E faz bem não cortar. Agora, não significa que vai avalizar uma ditadura. Então, é outra coisa completamente diferente. Você pode ter relações diplomáticas e ter posições críticas, posições firmes. Porque, olha, a gente... o Lula foi eleito aqui no Brasil com a frente ampla em defesa da democracia. Então, isso não se refere apenas à vontade de um partido ideológico. Você tem um grupo que apoiou o presidente Lula. E agora, aqui no Brasil, tem que ter democracia. Lá pode relativizar a democracia, apoiar a ditadura. Então, depende de quem seja o aliado ideológico do PT e do presidente Lula. Aí pode ser Nicarágua, pode avalizar a ditadura na Nicarágua, na Venezuela, em Cuba e não sei mais em que lugar. Então, Helder, o que a gente está vendo de forma muito triste é a construção de um discurso do presidente Lula, fica muito claro. Essa entrevista não precisa mais de nada. Eles não sabiam de nada. Mais de nada. O presidente Lula está construindo um discurso tentando buscar uma justificativa,
muito constrangida, é verdade, numa saia justa, mas está construindo uma justificativa para apoiar uma farsa na Venezuela. Aí ele diz aqui, acho que é mais ou menos aqui, ó, que ele diz. O presidente Lula. E agora, aqui no Brasil tem que ter democracia, lá pode relativizar a democracia, apoiar a ditadura. Então, depende de quem seja o aliado ideológico do PT e do presidente Lula. Aí pode ser Nicarágua, pode avalizar a ditadura na Nicarágua, na Venezuela, em Cuba e não sei mais em que lugar. Então, Helder, outra coisa completamente diferente. Você pode ter relações diplomáticas e firmes. Porque, olha, a gente... o Lula foi eleito aqui no Brasil. E aí, meu pessoal, olha só. A gente, quer dizer, o povo elegeu Lula. Que sincericídio, hein, Didi? Freud explica, né, amigo? Freud explica aí esse ato falho aí do camarote. Cara, isso aí é pura hipocrisia dessa galera, brother. Eles sabiam que Lula sempre foi amigo desses ditadores. Camarote só descobriu que tem ditadura na Venezuela agora, porque venezuelanos estão atravessando a fronteira agora? Isso aí tem quantos anos que esses caras atravessam a fronteira para o Brasil, porra, pelo amor de Deus? É tudo hipocrisia desse consórcio, cara. Só que o que chama a atenção aí é que o consórcio está indo para um lado e Lula está indo para o outro. Se isso vai significar um divórcio, só o tempo dirá. Eu acho muito cedo ainda para a gente fazer alguma previsão, para a gente bater um martelo, que a Globo está abandonando o Lula, que isso, que aquilo, eu não entro nessa. Mas o que a gente viu é justamente isso. Não foi só o camarote, não. William Vac na CNN, Merval Pereira também meteu-lhe o pau em Lula. Até esses, às vezes, acendem uma vela para Deus e outra para o diabo. Mas o que me surpreendeu foi o Noblar do Metrópole bater em Lula hoje, cara. Nunca tinha visto Noblar bater em Lula. Noblar, que é um capacho de corrupto, um capacho de comunista, um cara que se abaixa e passa pano para absolutamente tudo que Lula faz. Para ele bater em Lula hoje, é que lá realmente o Pix não deve ter caído. Mas, enfim, não me surpreende, não, essa guinada repentina do consórcio contra Lula nesse quesito, vou deixar bem claro, nesse quesito, porque o mundo inteiro viu o que aconteceu na Venezuela, cara. Todo mundo viu, tá na cara de todo mundo, é uma ditadura nua e crua, com todos os tiquezinhos da ditadura. Preso político, ok, massacre de opositor, ok, tirar opositores da linha sucessória também, ok, não deixam concorrer. Tudo que uma ditadura tem, clássica, eles têm. E hoje, Caracas amanheceu com o exército, né? Ele viu que a guarda bolivariana não estava dando conta e botou o exército na rua. Ou seja, o que falta mais para Lula entender que é uma ditadura? Lula sabe que é uma ditadura, evidentemente, só que ele não vai dizer isso, ele já escolheu o lado dele é o lado da ditadura, porque, veja bem, quando você diz assim, um cara diz A, o outro diz B, então vamos botar na justiça, né, que a justiça resolve. Claro, numa justiça de um país livre, numa justiça de um país democrático, não uma justiça que é controlada pelo ditador, não é? Então, a gente já sabe o resultado, não adianta. É a mesma coisa do Brasil. O que adianta Bolsonaro bater no STF para pedir alguma justiça? O que adianta alguém da direita do STF bater lá? Algum patriota que não devia nem estar sendo julgado lá, né, pelo STF? Não adianta nada, cara. Então, é muita hipocrisia dessa turma aí, desse consórcio, junto com o governo, com o STF, com todo mundo aí. Para mim, é tudo falsidade e hipocrisia. Olá, pessoal. Gostaram desse corte? Quer acompanhar as nossas lives? Todos os dias nós estamos ao vivo, de domingo a domingo, sempre ao meio-dia, não tem como errar. Meio-dia, marque aí na sua agenda, você tem um compromisso aqui com o canal Direito no Brasil, comigo e com o Fábio Tom do canal Vida Gringa. Deus abençoe grandemente sua vida, até o próximo vídeo.